Você já parou para pensar o que a Bíblia fala sobre comunicação? Será que a gente que é cristão pode sair por aí falando o que der na cabeça, falando de qualquer jeito, de qualquer forma? Até porque tem uma galera aqui também na internet que tem uma espiritualidade aí bem raivosa, né? Vive tretando com insultos, com ofensas, falando um bocado de coisa aí, criando confusão com um monte de gente. Às vezes até com alguns palavrões, insultando algumas pessoas. O que é que a Bíblia tem a falar sobre essa questão de comunicação? Até porque hoje a gente tem muito essa discussão em torno do como comunicar, sobre comunicação assertiva, como você conseguir dizer algo, ser ouvido pelas pessoas e ser compreendido sem espantar essas pessoas, fazendo com que essas pessoas ouçam e tenham respeito. Procurem entender aquilo que você está informando. Isso é super importante também na fé. A gente vai ver que a Bíblia nos estimula a ter uma comunicação assertiva. Nosso maior referencial é Jesus Cristo. E ele sempre, quando falava, transmitia graça, clareza. E deixou bem claro, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ainda tem o apóstolo Paulo que vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E mesmo sendo Deus, buscou ter essa postura de servo, de alguém que quer ser ouvido, que quer ser compreendido e que tem uma postura, um posicionamento de graça, de respeito, de misericórdia, de empatia, com todos que passavam no seu caminho. Então, meu nome é Adriano, bem-vindo aqui ao canal Conexão Metanoia, onde você vai aprender muito do Evangelho, com muita história. Dá essa moral aí para mim, para esse canal, para essa informação chegar a mais pessoas. Compartilha, comenta, curte aqui. E vamos ver aí o que a Bíblia fala sobre comunicação, como a gente se comunicar de uma forma responsável, efetiva e eficiente. Então vamos lá, vamos ver como a Bíblia trata dessa questão da comunicação assertiva. E aí nós vamos chamar a atenção para 4 pontos, por causa da questão do tempo aqui, de como a Bíblia nos ensina, de como nós devemos nos portar diante das pessoas, como a gente deve se comunicar com elas. E a primeira está presente lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Em outras traduções, ela chega a dizer que não sai a palavra o quê? Insultante, palavras ofensivas, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina a usar a comunicação, a palavra, para encorajar e para edificar, a buscarmos falar com as pessoas, instruindo elas, analisando a necessidade, o que aquele momento pede para a gente falar, de forma graciosa, com empatia. Pelo amor de Deus, não seja os amigos de Jó. Se você vai falar com alguém, que nem os amigos de Jó, para estar acusando, enchendo o cara de culpa ou especulando, fique calado. Às vezes é melhor um abraço ou a sua presença diante de uma pessoa do que você falando. E tem gente que calado é um poeta, né? Então, use a sua comunicação para entender, para instruir, para ajudar as pessoas a compreenderem a sua situação e a superar as suas dificuldades, a enxergarem de forma objetiva a verdade e a terem uma qualidade de vida melhor, a mudar a mentalidade, metanoia. E aí a gente já vai entrando no ponto 2, que é o como você fala, porque muitas vezes você diz coisas que são super interessantes, você não é o amigo de Jó, mas a forma como você fala espanta todo mundo. E aí a Bíblia nos ensina em Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Em outras versões, no versículo 2 diz que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Ou seja, procure falar com gentileza, com sabedoria, como a Bíblia diz em outros provérbios. Seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Pense antes de falar. Escolha, selecione bem as palavras. E tudo isso é treino. Vai virando hábito. Pouco a pouco você vai tendo uma comunicação graciosa, uma comunicação suave, saudável. E vai fazer com certeza as pessoas terem respeito por você e ou quererem ouvir aquilo que você está querendo comunicar. Gentileza gera gentileza. E esse povo que vem com ofensa, trânsito, trabalho, sei lá, não sei aonde, fale num tom que não é que nem o delas de gritaria, de blasfêmia, enfim. E dentro de você vai repreendendo. Está repreendido em nome de Jesus, espírito de porco, terra seca. Vá para lá. Mas aqui fora você vai falando com graça. Não desça do salto, não.
Pois é, meu amigo, não deixa esse povo lhe tirar da graça, não. Outro ponto super interessante vai ser tratado no livro de Tiago. No capítulo 1, versículo 19, olha o que ele fala. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí ele completa no 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um dos principais elementos de uma comunicação boa, saudável, é saber ouvir. É ouvir mais do que fala, observar mais do que fala. Até porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala mesmo. E a Bíblia já fala em Provérbios que quem muito fala comete muitos erros. E ainda fala no Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. Ou seja, ore a Deus pedindo para que o Senhor guarde os seus lábios e a sua mente. Freie a sua língua para você não estar falando besteira. E depois provocar algo que vai ficar difícil para você consertar. E a palavra dita não volta mais. E hoje a gente vive em dias que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está falando. Então é super importante a gente ouvir bem, refletir bem, e aí sim a gente ponderando dar a resposta correta. Ou seja, esse terceiro ponto ele é muito importante para você praticar os 2 primeiros. E ele ainda não atrapalha Deus. Sim, porque quando você quer fazer o que você quer fazer na força do seu braço, parte para gritaria, parte para baixaria, ou seja lá o que for, como o versículo 20 diz, você acaba até atrapalhando a justiça de Deus, impede de Deus fazer aquilo que ele sabe fazer. A justiça de Deus acaba não acontecendo da forma como deveria, porque você está aí provocando um embaraço maior do mundo. Ou seja, no lugar de ser um instrumento de paz e de reconciliação, você está sendo um instrumento de guerra nessa perspectiva. Outra coisa super importante é você ficar fora dessas rodinhas de conversas maledicentes, de brincadeiras ofensivas, de conversas de duplo sentido, de fofoca, de estar falando mal dos outros. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes, em especial por causa desse tipo de comportamento. Aonde vê isso, corta o fio, irmão. Não deixa esse negócio passar para você, não. Não seja maledicente. Em Provérbios 16, versículo 28 diz: e o perverso semeia discórdia, e o difamador separa até os melhores amigos. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: falem entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando-lhe sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estivermos juntos, é muito bom a gente fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor, falando de coisas que são instrutivas, que edificam, que trazem alegria, paz, discernimento, entendimento, maturidade ao nosso coração. E não ficar com conversinha troncha, tosca, falando mal de A ou de B. Sai dessa roda de escarnecedor em nome de Jesus, irmão. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar. Diz aí se a minha comunicação tá legal ou não. E não perde aí o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo. Você também pode dar dicas aí daquilo que a gente pode estar tratando aqui nesse canal, hein? Vamos embora. Vem comigo.